A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos queridos ouvintes, telespectadores, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a cada um de vocês. Estamos novamente aqui com o programa Semeando para a Vida Eterna, o programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Nós temos os nossos encontros aos domingos, 19 horas, às 10 horas da manhã no domingo a gente tem a escola dominical e às quintas-feiras o estudo bíblico na igreja, nesses tempos que a gente não pode se reunir nos lares, né? Então nós também estamos transmitindo os nossos encontros, né? Tanto o nosso culto às 19 horas pelo Facebook e pelo Instagram, pelo endereço Igreja Presbiteriana de Lages, e também estamos transmitindo agora os nossos estudos, tanto da quinta-feira às 20 horas, quanto o da Escola Dominical às 10 horas da manhã, também para essas duas plataformas. Então você é o nosso convidado para acompanhar os nossos estudos. E na quinta-feira um momento especial de oração também, de intercessão, se você quiser. Mande para a gente também os seus pedidos, né, através do e-mail do nosso programa, semeandoipb@gmail.com. Então nós temos também este canal de comunicação, tá bom? Agradecemos aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, Clínica Vida Nossa que fica ali na Rua Correia Pinto, em frente às estátuas do Correia Pinto, bem no início da Rua Correia Pinto, e ali você vai ter o atendimento do Dr. Fernando Gerber, como dentista, e a doutora Vanessa Gerber, com a parte de ultrassonografia e Doppler, tá bom? Também tem clínica geral. Então você pode ir ali na Clínica Vida Nossa, no início da Correia Pinto, e será muito bem atendido. Nós vamos orar pedindo a Deus que esteja nos abençoando, também nos guardando e nos livrando do mal. Oremos. Deus e Pai, te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de vida, mais um dia na Tua presença, mais um dia em que nós vivemos, ó Deus, diante da Tua graça, do Teu amor, e o Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal, ó Pai. Continuamos intercedendo e rogando pelo Teu povo, pela nossa cidade, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, esteja dando sabedoria às nossas autoridades, aos nossos médicos, que haja, ó Pai, atendimento aos necessitados, aqueles que estão adoentados também, ó Deus, que os remédios sejam efetivos. E, ó Pai, nós rogamos agora pelas famílias enlutadas, ó Pai, aqueles que perderam seus entes queridos por vários motivos, ó Deus, por essa doença também, que o Senhor esteja consolando os corações, esteja, ó Deus, nos livrando do mal, esteja, ó Pai, livrando o nosso país, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos que nos dê orientação e iluminação na Tua palavra agora, é isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito rapidamente eu quero me reportar ao texto de hoje, com a urgência que ele traz também no tema, né? Últimas notícias. Então nós vamos para uma narrativa no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu vou ler dos versículos 13 até o 35. Então acompanhe a leitura, se você puder aí, tiver uma Bíblia em casa, pode abrir a Bíblia, então no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e a partir do versículo 13, é uma narrativa bem conhecida, os discípulos no caminho de Emaús. Então, diz assim, depois da ressurreição de Jesus, né, esses discípulos estão voltando de Jerusalém para uma cidadezinha chamada Emaús, que fica distante de Jerusalém uns 10 quilômetros, né? Então, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios.
e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Então, queridos, essa narrativa que somente Lucas registra sobre esses dois, né? Então, Lucas explica lá no início do seu evangelho que ele entrevista várias pessoas, várias testemunhas oculares do que aconteceu com Jesus, daqueles que conviveram, dos discípulos. Então, muitas histórias surgiram. E essa é uma das histórias muito interessantes, que acontece logo após a ressurreição de Jesus, não é? No mesmo dia em que Jesus ressuscita, aparecem as mulheres e a narrativa conta que esses discípulos, né, esses dois aqui, um deles chamado Cleopas, eles estão indo de volta para a cidadezinha deles, Emaús. Então esse momento que acontece ali é um momento ainda confuso, de tantas notícias, né? E aqui hoje, então, nós vamos fazer essa meditação com esse tema, notícias, últimas notícias, né? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui no texto, na narrativa do próprio Lucas, é que essas últimas notícias, né, o que eles estavam sabendo sobre Jesus, é que havia um desencontro de informações. Mas eles estão bem tendenciosos diante daquilo que eles ouviram a não crer. As notícias são boas, as notícias que chegam são urgentes, são boas. Olha, Jesus ressuscitou, o corpo dele não está mais no túmulo.
As mulheres viram anjos, né? As mulheres presenciaram que Jesus não estava ali, conversaram com anjos. E os apóstolos foram lá e confirmaram que o corpo não estava lá, mas eles não viram Jesus. Então imagine, diante de um alvoroço desse, diante de um desencontro até de informações, as notícias que estão pululando ali, pipocando ali, são de que Jesus não está mais no túmulo. Mas eles estão entristecidos porque eles não confirmaram que essa notícia de Jesus vivo se confirmou. Né? Então, todo o cenário de festa, né, deles ficarem assim atônitos, né, é um cenário de apreensão do que está acontecendo. Eles preferiram ainda, diante dessa urgência dessa notícia, da confirmação dessas notícias, eles preferiram ainda focar naquilo que era negativo na notícia. Né? Mas eles não o viram. Jesus chega perto desses dois que estão conversando, que estão ali trocando essas ideias, dessas notícias que aconteceram, e Jesus pergunta o que está acontecendo. Mas as notícias que eles têm sobre Jesus, para eles informarem aquele que está chegando ali desinformado, ela é uma notícia, primeiro, que não é uma notícia alegre, porque eles se entristeceram. E, segundo ponto, que essa notícia, ela não está confirmada, mas eu prefiro ficar com a parte pessimista da notícia. Não tem como a gente não lembrar ou se situar no que está acontecendo, né? A gente olha os números, a gente olha o que mais interessa, o que mais a notícia repercute é o número de mortos. Não é o número de curados. Sabe por quê? Se você prestar atenção no número de curados hoje, você vai perceber uma coisa. Essa doença não é uma sentença de morte. Se você pegar essa doença, você vai sofrer, porque é uma doença. Para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser uma luta mais intensa, um sofrimento mais atroz. Alguns vão passar por essa doença sem senti-la, alguns vão padecer diante dessa doença, alguns vão morrer diante dessa doença. Mas isso é com todas as doenças. Não existe doença que você não sofra. Todas as doenças são ruins. Lamentamos por aqueles que estão morrendo. Mas esse cenário de guerra que foi estabelecido, principalmente para o nosso país, ele não tem lógica. Diante dos números que nós estamos vendo de curados. Que não é uma sentença de morte, como pregaram os profetas do caos, que iam se empilhar mortos na rua. Isso é um delírio. Então nós precisamos acordar para o que é que você está vivendo hoje. Óbvio que nós temos que nos cuidar, mas foi sempre assim? Ou você não se cuidava antes? Os cuidados têm que ser redobrados agora? Com o quê? Com a sua higiene? Que bom que você está aprendendo a se cuidar. Antes tarde do que nunca. Não é? Agora, preste atenção nessa narrativa sobre a vida de Jesus, e ele se chega nessa conversa com esses dois discípulos, e esses dois discípulos começam a contar o que aconteceu. E eles começam a narrar esses fatos. O que esses fatos que entristecem esses dois discípulos, que abandonaram Jerusalém em meio a essas notícias, é que a narrativa dos fatos que eles estão conversando ali é que a coisa não aconteceu de acordo com o que eles querem, com o que eles pensavam. Eles começam a explicar para Jesus, para o próprio Jesus, sem reconhecê-lo, que o que eles esperavam da vida era outra coisa. O que eles esperavam da missão de Jesus não correspondeu àquilo que eles queriam da vida.
Então isso os desanimou. Isso os fez desistirem de estarem juntos. Os fez pegar o rumo de casa. Os fez caminhar entristecidos, lamentando a vida, só apontando as coisas ruins. A conversa deles, assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A gente esperava que fosse ele que fosse mudar o cenário da nossa história. E aí Jesus começa a contar que a interpretação dos fatos que eles estão contando ali está equivocada. A interpretação dos fatos. Porque os fatos aconteceram, mas os fatos também estão... As notícias que chegam é que esses fatos eles já estavam previstos, já havia um conhecimento de que seria assim. No terceiro dia, os profetas, começando por Moisés, Jesus começa a explicar que a morte do Messias ela ia durar exatamente 3 dias, em que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Isso se confirmou. A profecia se confirmou. Mas eles não ficaram no lugar ali para atestar isso. Para eles bastou um dos fatos não serem de acordo com o que eles estavam esperando, para eles desistirem de tudo. Não é? Então esses discípulos que estão ali, eles começam a descrever aquilo que está no coração deles, a falta de fé, a falta até de conhecimento, ou pode ser até que eles conheciam a palavra de Deus. Pelo que Jesus começa a descrever ali, né? E o que eles falam no final, o nosso coração ardia quando ele falava para a gente da palavra de Deus. O próprio Jesus estava pregando para eles, né? Que privilégio. E por último, a notícia que Jesus traz, essa interpretação, é de que tudo aquilo que aconteceu, realmente ele precisava acontecer daquele jeito. Tudo caminhou na história conforme Deus falou na sua palavra. E ele usa um termo pesado para os dois, né? Honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. O que é um nécio? Um nécio é alguém que não tem conteúdo. É alguém que não tem informação, é um tonto. Tudo que contam para eles, ele acredita. Nécio é isso, é um tonto. É alguém que não tem sabedoria. Não é? É o contrário de sábio, é o nécio. Não é? É o antagonista do sábio, é o nécio. E o nécio, ele vai pegar as informações, não vai conferir as informações. Eles não foram lá conferir. A gente ouviu dizer, mas eles não têm a iniciativa, a preocupação de irem confirmar aquilo que eles ouviram dizer. E um ponto negativo da notícia que eles ouviram dizer já é o motivo para eles desistirem de tudo, ficarem entristecidos, cabisbaixo, reclamando da vida, choramingando. Não é? Então Jesus começa primeiro desvendando quem eles são. Nécios e tardos de coração. O que é um tardo de coração? Um nécio, aquele que não tem informação. E tardo mesmo que você fale a verdade para ele, mas será? Demora para entender, demora para acreditar. E o próprio Jesus está falando para eles. Vocês são nécios e tardos de coração. Lê uma notícia e não consegue interpretar uma notícia. Lê ali os dados de que não é uma sentença de morte essa doença, e você fica, mas será? Nós não temos direito, o cristão não tem direito de ser nécio, porque Deus já expôs diante da palavra dele tudo o que nós precisamos saber, como nós devemos agir,
com prudência, sim, com prudência, com amor ao próximo, mas não existe maior amor do que esse, dar a sua vida pelo próximo. Não sou eu que estou inventando isso. O Senhor Jesus que está dizendo isso. Não é? E você salvar a vida do próximo é você resgatar a dignidade dele. É você informá-lo de que o Deus que criou tudo isso está reinando, está entronizado. Não tem nada que fugiu do seu controle. E Ele está nos dando aí, dia a dia, prova do seu amor, do livramento que Ele já proveu ao seu povo. Estamos aí, na iminência, né? Já com as notícias alvissareiras de que há uma cura. Essa cura, inclusive, ela já foi noticiada desde o início da pandemia. Só que politizaram tanto o negócio que agora não presta o remédio. Mas agora acharam uma vacina, a cura. São notícias, sim, que nós temos que comemorar. Pronto, temos aí a vacina, vai ser disponibilizado. Né? Se você não quer um tipo de remédio porque acha que não funciona, ok, é direito seu. Né? Mas temos aí, caminhando aí. Primeiro que essa doença ela não é uma sentença de morte para toda a humanidade. E segundo que ela vai ter cura muito rapidamente. E muitos que passaram por essa doença e tomaram o remédio que já existe, que é barato, foram curados. Não é? Então procure se informar, não seja nécio e tardo de coração, como disse Jesus àqueles discípulos. E por último, para encerrar, queridos, o texto termina com algo muito interessante. Jesus, na presença desses discípulos, quando ele parte o pão e reparte ali, eles conseguem enxergar que é na comunhão dos santos que a cura está, que é no compartilhar, que é no estar juntos. Quando eles se deram conta, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para Jerusalém e estar junto com os seus, o povo de Deus reunido. Então nós também estamos aí na iminência, né, de que esse momento esse isolamento social que comprovadamente, por gente séria, tem muito pouca eficácia, e também que a palavra de Deus nos ensina que o ser humano foi feito para trabalhar e que o ser humano foi feito para interagir socialmente. E quando nós não fazemos isso, nós adoecemos. Tem muita gente morrendo exatamente porque não está podendo fazer isso. Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar, e que Ele nos dê sabedoria e nos livre do mal. Em nome de Jesus que nós pedimos isso. Até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente
trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho